Paz do Senhor, meus irmãos. Quero estar deixando a palavra do Senhor Jesus hoje no coração dos irmãos. Talvez esse vídeo aqui saia um pouco grande. Talvez eu tenha que dividir as partes, tá bom? Porque eu quero explicar bem aqui para os irmãos essa palavra, essa passagem, tá? Se encontra em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vou começar lendo aqui do primeiro versículo para os irmãos entenderem, tá? Certinho. O tema do texto é assim, ó, continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário às coisas santas, não deis aos cães perseverança na oração, a porta estreita aos falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Começar agora o primeiro versículo, hein, meus irmãos? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgueis, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Da maneira que você julga, você vai ser julgado. Entendeu, meus irmãos? E porque repararás tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trava no seu? Entende, meus irmãos? Como você quer falar do seu irmão se no seu olho você não consegue se enxergar as suas falhas? Procure mudar você primeiro. Entende, meus irmãos? Aqui, ó. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vós despedacem. Isso tudo aqui que eu estou lendo para os irmãos é palavras de Jesus. O próprio Jesus deixou para a gente. Aqui no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que olhos pedirem. A pergunta, né, que Jesus está fazendo. Portanto, tudo o que vós pedireis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Tá vendo, meus irmãos? A porta estreita é a porta do céu. Então, o próprio Jesus aqui está falando, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque não vai ser qualquer um. Eu vou chegar lá, vou ler aqui o texto todo para os irmãos, tá? E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Acautelei-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos obrolhos? É uma pergunta de Jesus. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não há bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá vendo? Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Ele próprio está dizendo aqui. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? As pessoas vão dizer para ele, né? Vamos dizer os falsos profetas. E ele fala aqui, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada a rocha. Tá vendo, meus irmãos? Que palavra poderosa, uma palavra forte que Jesus deixou aqui para nós, nessa passagem. Nem todo aquele que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Entendeu, meus irmãos? Nós temos que vigiar. Aqui é uma palavra que ele está deixando para nós. E se a gente não julgar, não obedecer, meus irmãos, já sabe, o final é triste, infelizmente, meus irmãos. Entende? Muitos hoje rejeitam a palavra do Senhor, entendeu, meus irmãos? A gente prega na rua, prega na igreja, prega aqui na internet, aqui, muitos pagam de santarrão, de melhor pregador. Você não é nada, meu irmão, minha irmã aí. Você que se acha melhor do que os outros, que prega mais, que canta mais. Você está só... Você está desfrutando daquilo que Deus te proporcionou. Nós todos somos iguais. Não tem essa de quem prega mais, de quem não prega mais. A intimidade que você tem com Deus que vai te fortalecer. Entendeu, meus irmãos? E aqui, ó. Hoje, né, meus irmãos, muitos rejeitam a palavra de Deus aí, né? Mas naquele grande dia do juízo final, né, meus irmãos? É a palavra que vai te rejeitar, a palavra que vai te condenar. Essa simples palavra aqui que eu estou lendo. Você está entendendo? Está pegando a visão de como é que é as coisas do céu? Não é fácil. Entendeu, meus irmãos? Hoje é a mesma palavra que te dá a salvação, é a que vai te condenar amanhã, meu irmão, minha irmã. Por isso você aí, ó, não julgueis para não ser julgados. A própria palavra que falou conosco. Eu li para os irmãos aí, ó, a própria palavra está falando aqui abertamente. Todo aquele que pratica a iniquidade é o que, Salomão? O pecado. Você praticar o pecado, você conhecer a palavra e continuar praticando o pecado. Entendeu, meus irmãos? Não querer abrir mão do pecado.
E isso vai acabar te condenando. Entendeu, meus irmãos? Eu não tenho curso teológico, eu não, entendeu? Como se diz, eu não sou de alto escalão, alta patente, sim, meus irmãos. Mas eu faço vídeo do Senhor aqui. E de por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, meus irmãos. Entendeu? Você que não crê, você que não aceitou Jesus, você que não se entregou de livre, espontânea vontade de corpo e alma para Cristo, você está condenado, meu irmão. Então abra seus olhos espirituais. Não deixe a sua ignorância falar mais alto que você, não. Ele foi crucificado e morto injustamente. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, meus irmãos. Ele foi morto como uma ovelha muda, sendo levado ao matadouro. E ressuscitou ao terceiro dia como leão da tribo de Judá. E logo, logo volta para nos buscar, entendeu, meus irmãos? Muitas pregações aí eu vendo aí pela internet aí, nas igrejas aí, ninguém está falando mais sobre essas palavras aqui que eu estou falando para os irmãos, entendeu, meus irmãos? Eu procuro estudar muita palavra e Deus me tocou no meu coração para trazer essa mensagem aqui para os meus irmãos aqui em Cristo Jesus, que acompanham meus vídeos aqui, entendeu? Eu não quero ser melhor do que ninguém, nem estou falando que sou melhor do que ninguém, mas eu quero que você se arrependa e entregue sua vida para Jesus de corpo, alma e espírito. Porque Ele tem um lugar reservado para você lá no céu, para a sua alma descansar em paz, não em trevas. Igual eu falei nos meus vídeos aí que eu fiquei em trevas aí quando eu fiquei em coma, quando eu era mais molecão, né? Com 18 anos eu sofri um acidente. E ali eu fiquei 3 meses na UTI, fiquei 19 dias em coma, e nesses 19 dias eu vivi em trevas. E ali eu pude conhecer o peso dos meus pecados aqui na terra, da minha iniquidade, como diz a palavra. Entendeu, meus irmãos? Então reconheça aí que Jesus breve volta para nos buscar e se arrependa dos seus caminhos errados, da sua iniquidade, e se entregue de corpo, alma e espírito para Cristo, que Ele tem o melhor para ti, meu irmão, minha irmã. Entendeu, meus irmãos? Hoje muitos rejeitam Jesus, a palavra do Senhor. Entendeu? Muitos rejeitam, mas naquele grande dia não vai ser você que vai rejeitar mais Jesus. Jesus vai te rejeitar. Ele falou aqui na palavra, você se pratica iniquidade. Aí vai chegar lá no dia do juízo final, Senhor, expulsei demônios em teu nome, Senhor, fiz maravilhas em teu nome, Senhor, Senhor, Senhor. Como uma pessoa aflita, entendeu, meus irmãos? E Jesus irá dizer simplesmente as palavras que eu li para os irmãos aqui. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Eu nunca soube quem vocês é. Então abre o olho aí, meus irmãos. Tá cheio de falso profeta aí na internet aí, no mundão aí, ó, nas igrejas aí, ensinando de qualquer jeito. É permitindo segundo casamento, é permitindo tomar uma cervejinha, permitindo tomar um álcool, fazer coisa errada, trair a esposa. Tudo errado, meu irmão, minha irmã. Algumas igrejas hoje em dia não estão pregando mais a palavra porque a palavra é muito dura. É o que dizem, né? A palavra é muito dura. A igreja que segue a doutrina certa, que é bíblica, só tem Pedro, Tiago e João, vamos dizer assim, né? Que são poucos membros, porque ninguém aguenta ser corrigido. Ninguém aguenta ser doutrinado. Entendeu, meus irmãos? Aí prefere fazer o quê? Ir pela porta larga. Igual Jesus fala aqui na passagem que eu li para os irmãos. A porta larga é o quê? A porta do adultério, a porta da bebida, a porta da prostituição, a porta de todas as coisas que não é de Deus, entendeu? Aí é uma porta larga, você vai entrar, entendeu? Mas ele fala o quê? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Entendeu, meus irmãos? A porta estreita do céu. Você não vai conseguir passar com a sua bagagem daqui da terra lá no céu. Entendeu, meus irmãos? O que é ligado aqui na terra
é desligado lá dos céus. Entendeu, meus irmãos? Então veja bem o que você está fazendo aqui, que naquele grande dia você vai ser julgado. Seja para a vida eterna junto com Jesus e seus anjos, ou para a condenação eterna, que é junto com Satanás e seus anjos caídos. Então, meus irmãos, abre o olho. Fácil não é, entendeu? O mundo aí tá cheio de coisinha, oferecendo muitas coisas assim de bandeja. O inimigo te oferece de bandeja, assim, ó, bandeja, toma, cheio de coisas do mundo. Aí você vai emocionado, vai e pega. Você está conduzindo a sua alma pro abismo, para um, como se diz, para um caminho que não tem mais volta. Hoje você clama, você ora a Deus, você aqui, ó, você ora, você jejua, pede direção para Deus, pede para Ele te mostrar o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer, pede para Ele abrir uma porta de emprego para você, Ele te ouve e te responde. Mas naquele grande dia que você já for condenado, não vai haver mais perdão para você no dia do juízo final. Porque enquanto você estava aqui na terra, você, ó, pouco se lixou, entendeu? Para as coisas de Cristo. E naquele grande dia ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Vá para o fogo eterno junto com Satanás e seus anjos. Entendeu, meus irmãos? E para vocês terem uma ideia, na minha experiência que eu tive com Cristo, que eu fui lá pro, entendeu? Foi um lugar horrível, meu, horrível. Eu já falei aqui uma vez, é um lugar horrível, não dá nem para explicar a agonia que é de você estar no lugar daquele. Entende, meus irmãos? E é um lugar onde tem mais arrependimento é lá. E por que o lugar que tem mais arrependimento é lá? Porque lá tem muito cristão já, que aqui na terra fez seguir de qualquer jeito as palavras, o evangelho, não levou a sério. E hoje em dia está lá com Satanás e seus anjos caídos, sofrendo amargamente, clamando e não sendo ouvido por Cristo. Porque a nossa chance é aqui na terra do arrependimento, é em vida aqui, depois esquece, não tem mais chance não. Entende, meus irmãos? Então, o que eu falo para os irmãos é: se arrependam e sigam um caminho de Cristo, um caminho edificado pelo sangue do Senhor Jesus. Isso daqui, ó, palavra do Senhor Jesus aqui, ó, não é em vão, não é um conto de fadas, é verdadeiro, é verídico, entendeu, meus irmãos? Eu, na minha adolescência, sou de um lar cristão, meu pai é presbítero, minha mãe é missionária, meus irmãos também membros da casa do Senhor Jesus, e eu me desviei, fui para o caminho errado. Entendeu, meus irmãos? Muitos diziam que eu não ia passar dos 18. E acertaram. Nos meus 18 eu perdi minha vida, vamos dizer assim. Mas Deus, com a sua misericórdia, me ressuscitou, me ajudou. E hoje eu estou aqui, firme e forte, para a honra e glória do Senhor Jesus. Consigo andar com o meu andadorzinho, entendeu? Aqui, ó, mostrar para os irmãos. Ando com um andadorzinho. E glórias a Deus por isso, meus irmãos. Fiquei sem conseguir falar, mostrei para os irmãos a cicatriz no meu pescoço, usei traqueostomia, entende? Tive que fazer hemodiálise, várias sessões, traumatismo craniano, mas graças a Deus não me afetou em nada, minha saúde está 100% hoje em dia, entendeu, meus irmãos? Graças à oração dos irmãos aí, todos em geral, minha gratidão eterna pelas orações de todos aí que torcem pela minha vida, entende? Meus irmãos, é gratidão mesmo, viu? Até emociona falar disso, porque só sabe o valor da vida quem quase a perdeu já, ou quem já perdeu. Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor falou conosco, tá? Eu não vou mais adiante, o vídeo já ficou grande, eu vou ter que dividir em duas partes aqui, tá? Para minhas redes sociais aqui. E que Deus abençoe todos, tá? Hoje é 17 de setembro de 2025.
Um forte abraço e um grande beijo aí do seu irmão em Cristo Jesus, tá? Orem pela minha vida. Deus abençoe.